Fala, torcedor alvinegro, fala, torcedor alvinegra. Estamos dando início a mais um programa do Vozão aqui na Vozão TV e também na Rádio Expresso FM. Hoje aqui comigo, um convidado para lá de especial, nosso querido Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará. Categoria de base mais que vencedora aí no ano de 2023 e que promete muito para 2024 também. Já já a categoria de base do Vozão está aí disputando mais uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mais precisamente no dia 2 de janeiro começa aí a 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Vozão, que será a 16ª participação do Ceará na Copinha, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente e carinhosamente conhecida como Copinha por todos nós. Mas, de antemão, já agradeço aqui a presença e a participação do Israel conosco aqui no programa do Vozão. Abreu, eu que agradeço o convite, né, e saudar aí a todos os telespectadores do programa do Vozão e a torcida alvinegra. Então, já está aí a primeira palavra do nosso querido Israel Portela. Portela que está no Ceará desde, mais precisamente, como diretor da base do Ceará desde 2020, não é isso, Portela? Janeiro de 2020. De janeiro de 2020. Já pegou ali uma bucha pela frente, que foi a pandemia, né? De cara logo, né? Assim, já conta pra gente aí como é que foi esse momento aí, esse momento novo pra ti na tua vida de ser diretor. Daqui a pouco a gente vai entrar mais no assunto de conquistas, mas pra gente poder falar um pouquinho melhor sobre o teu trabalho no Ceará, conta pra gente como é que foi esse desafio aí. Primeiro desafio de aceitar o convite para ser diretor de base, da categoria de base do Ceará, que já era uma base vencedora, e você aumentou o nível de conquistas do trabalho que vem sendo feito lá na cidade de Vozão. E também esse desafio que foi pegar uma pandemia pela frente. Quando você aceita um desafio desse, né, você acaba virando uma pessoa pública, né? Ainda mais um diretor da maior torcida do estado, maior torcida do Nordeste, né, que é a torcida alvinegra. Então você, de um dia para o outro, você passa a ter uma responsabilidade enorme, né? Então, assim, foi um desafio que eu resolvi aceitar, porque sempre gostei do tema, né, das categorias de base, sempre procurei estudar, e a questão da pandemia, apesar de ter sido uma tragédia, né, mundial, do ponto de vista assim, do meu trabalho na base, acabou tendo alguma contribuição, porque eu tive ali pelo menos 3, 4 meses para me ambientar e para saber como é que funcionava as categorias de base do Ceará internamente, né? Eu tinha uma experiência como um torcedor normal de arquibancada que acompanhava os jogos da base, mas não tinha uma experiência do processo tão complexo que é feito dentro de uma categoria de base. Dentro desse processo complexo está ali o processo de manter uma validação de clube formador do Ceará. E ser um clube formador é motivo de orgulho para o clube, motivo de orgulho para a torcida, pelo fato do Ceará ter sido o primeiro no estado a conquistar essa validação da CBF, e por manter, né? Quais que são os desafios de manter essa validação de clube formador da CBF? É engraçado, né, que às vezes a gente vai até esquecendo assim a dificuldade que é, primeiro, ter um selo de clube formador e, segundo, manter, né? Haja vista que depois da tragédia do ninho do urubu, assim, levou-se uma preocupação a nível Brasil sobre as estruturas dos centros de treinamento. Então, assim, todo ano é uma vitória da administrativa a gente conseguir preencher os diversos requisitos. Se eu não me engano, aqui são mais de 100 requisitos que anualmente nós temos que preencher. Passamos por diversas fiscalizações, né? E assim, é um trabalho árduo, que é um trabalho administrativo, né? Que o Sandro faz muito bem lá na categoria de base, junto com os outros setores. E assim, o selo de clube formador, ele obriga a base a ter o departamento psicossocial, assistente social, presença dos médicos, né, em todas as atividades. Ou seja, tudo isso aí gera custo que é necessário e também é prioritário para fazer um trabalho de excelência na base. E vem sendo já garantido aí salvo engano, há 3 anos seguidos, né? 3, 4 anos seguidos, não é isso? Isso.
Eu acho que ele tirou a primeira vez em 2019, É, eu acho. então já mais que isso, são 5 É, anos. se eu não me engano, 2019. E a cada ano você precisa, para renovar, você É, precisa manter ali os requisitos que são obrigatórios desde pela a, CBF. desde a questão To- hidráulica, como a Todo, questão. todo ano tem alguma particularidade ali incluída no pedido da CBF ou não? Não, assim, é claro que quando aconteceu aquele incêndio, né? E no Brasil funciona assim, quando acontece uma grande tragédia, todos Uhum. os olhos ficam voltados, né, para aquele problema que ocasionou. Então a questão da parte, da parte dos bombeiros, né, dessa parte de saída, de emergência, extintores e tal, foi uma coisa cobrada, né? Mas assim, sempre tem assim, uma nova exigência, mas que a gente consegue cumprir. E me diz uma coisa, você é um cara de uma personalidade muito forte e você disse que você nunca conta os títulos que você ganha, mas não é por se achar, enfim, não é ser nada disso. Você conta os que você perde. É, Você, você brinca, né? Não, não conta os que eu ganho, não, só conta os que eu perco. Por que você conta os que perde e não conta os que ganha? rapaz, que assim, a derrota é sempre muito dolorosa, né? E assim, e o futebol, o futebol ele não tem memória e ele não tem gratidão. Então, assim, quando você ganha um título, você comemora ali até o final da noite, mas no outro dia você já tem que procurar ganhar outro título. Porque se você perder o seguinte, todo mundo esquece, né? O título que já foi ganho. E já a derrota, não. A derrota tem aquele caráter ali que você fica se perguntando por que que perdeu, o que é que podia ter feito para não perder. Então, assim, algumas derrotas são bastante dolorosas, né? Por exemplo, esse ano a gente perdeu o Sub-13 de 4-0 pro Fortaleza, né? E assim, eu nunca, nesses 4 anos que eu tô no Ceará, nunca tinha perdido, o Ceará nunca tinha perdido o Israel como gestor de 4 a 0, né? Assim, uma superioridade enorme do adversário. Então, assim, eu ainda sinto muito essa derrota, mas é uma característica minha de, assim, procurar às vezes pensar no que não deu certo, ao invés de ponderar o que deu certo, né? Essa semana, a gente recebeu aqui no nosso programa o Bezerra, ex-lateral direito do Ceará, Terceiro, né? Maior. terceiro jogador com mais vezes vestiu a camisa do Ceará, 461 jogos, 10 anos de casa. E antes de vir para cá gravar com a gente, ele tinha ido na cidade de Vozão. O seu Anacleto, que é roupeiro do Ceará, 47 anos, foi lá, levou o Bezerra para conhecer a cidade de Vozão e ele ficou encantado. E nem todo torcedor do Ceará tem a possibilidade de visitar a cidade de Vozão, de conhecer a cidade de Vozão, porque também ali é um ambiente de trabalho, né? Então as pessoas às vezes esquecem isso, né? Ali é um ambiente de trabalho, né? É. E assim, e sempre na medida do possível a gente está tentando mostrar ali o que vem acontecendo. E o que vem acontecendo de melhorias na cidade de Vozão que a gente pode dizer para o torcedor do Ceará? Para que ele olhe assim, pô, para além do trabalho, da excelência no trabalho, né? Porque não é só excelência no trabalho, também tem um ponto de infraestrutura que está sendo feito ali. A última infraestrutura que foi feita, que foi entregue, foi o campo Society, né? Mas, Sintético, né? desculpa, sintético. Mas o que vem sendo feito lá que o torcedor do Ceará pode ficar tranquilo e saber que está na direção certa? Esse ano de 2023, assim, para a base, ele foi um ano que a gente teve que priorizar alguns segmentos, né? E assim, o que a gente visou priorizar foi a qualidade das comissões técnicas, né? A qualidade de estrutura alimentar, como toda a questão de infraestrutura para os atletas. E a parte assim de obra ficou um pouco assim stand-by, né? Então a gente tem lá para terminar a obra lá da fachada, né? Da nova entrada da cidade de Bozão. A gente tem que fazer algumas melhorias nos vestiários, né? Que já também são bastante assim, antigos, né? E não passaram por assim, nenhuma reforma. A parte de dormitório já ficou pequena, né? Para a quantidade de jogadores, a parte também do refeitório, é um refeitório já pequeno que foi construído para atender 60 garotos no máximo. Hoje atende, varia às vezes 180,
160, 180. Então, assim, a gente ainda vai sentar. Estou pedindo uma reunião com o presidente João Paulo para a gente ver o que é que vai priorizar para o ano de 2024, né? Mas, assim, mesmo com essa escassez de recursos que nós tivemos, a gente conseguiu dar o suporte necessário para ser competitivos em todas as competições, né? É isso que nós buscamos, né? Porque perder, ganhar, empatar faz parte ali do... Você está sujeito a isso, né? Mas ser competitivo é uma obrigação de todas as categorias porque é dada a condição para isso. Zé, fugindo um pouquinho aqui do assunto Ceará, mas não fugir totalmente, queria falar um pouquinho contigo sobre essa nova visão do futebol em relação a atletas de base, colocá-los cada vez mais jovens no futebol profissional. A gente viu esse ano o Endrick sendo decisivo no título do Palmeiras, e o Endrick já vendido por Real Madrid, enfim, 17 anos e arrebentando. Menino que, se colocar ele, acredito que se botar ele para jogar a copinha, ele é capaz de ganhar todos os jogos sozinho. Tamanha disparidade técnica e física dele em relação aos outros. Teve uma copinha, acho que foi do ano passado, ele já foi, né? Quando o Palmeiras foi campeão, né? Ele já jogou. Já foi diferente. Já foi diferente, exatamente. E o Manchester City, outro dia, colocou em campo um garoto de 15 anos. Né? O Guardiola foi lá e colocou um menino de 15 anos. Como é que você enxerga essa nova ordem do futebol, onde os garotos cada vez mais são vistos na base, e como é que tem sido feito o trabalho na cidade de Vozão para blindar esses garotos? Porque a gente sabe que quanto maior a visibilidade, maior o encantamento também do garoto, do pai do garoto, do empresário do garoto, enfim, do agente, do assessor do garoto. Então, como é que você enxerga essa nova ordem do futebol em relação a cada vez mais cedo um atleta ser alçado para o profissional, e o que é que tem sido feito na cidade de Vozão para blindar? Esse é um assunto que eu tenho muita preocupação, porque eu acho assim que os diferentes, né, as exceções devem ser tratadas como exceção, né? O Endrick é uma exceção ao futebol, porque você olha principalmente a parte corporal dele, né? A estrutura física é absurdo, né? E assim, mas isso não pode virar nem pode e nem será uma regra, né? Então o que é que eu tenho visto assim, tenho causado uma grande preocupação, é que o futebol está cada vez mais precoce, e aí você começa a ter uma pressão em cima de crianças, às vezes de 6, 7 anos, de que elas muitas vezes são colocadas ali como a grande joia da família para dar uma oportunidade melhor de vida e tudo. Sabemos que vivemos em um país de grande desigualdade social, e esse garoto, que essa idade era para estar utilizando ali o futebol como uma parte lúdica, né, com a ideia de brincar, acaba tendo uma pressão ali da competição, né, porque hoje a base assim são diversas competições. Isso que eu estava até dizendo que todas as outras competições já acabou, mas hoje, em pleno dia 21, a gente ainda tem uma semifinal de futsal, sub-11, sub-12, sub-10 vai fazer uma final. Ou seja, se ganhar ainda vai jogar... O sub-8 foi campeão ontem. O sub-8 foi campeão terça. Se ganhar ainda tem jogo amanhã, em pleno, quase perto do Natal. E fica essa pressão da família. As crianças tudo esperando o Papai Noel e jogando. E jogando... E vai perdendo assim essa parte lúdica de que os próprios pais acabam querendo até interferir como é que o menino deve ser treinado. Então, assim, se tem uma atividade mais lúdica, ou uma atividade de fundamento, os pais acham que tem que ser uma preparação ali para o jogo, quando a doutrina diz que essa idade deve ser outro tipo de treinamento. E aí o que é que eu tenho enxergado? Que essas crianças vão chegar ali na idade que realmente é o limbo, né? Que é ali, para mim, 15, 16 anos, que é onde você vê se realmente o jogador tem condição ou não. Vão chegar já com estafa da questão da competição, né? De que o menino já está numa trajetória desde os 6, 7 anos, nessa pressão e tudo.
E muitos, infelizmente, acabam se desenvolvendo sem ter a parte psicológica preparada para isso. E aí há uma pressão dos pais, né? Haja visto que todo pai sempre acha que o seu filho é o melhor. Quando eles vão crescendo, passa até a figura dos empresários, né? Mas também os empresários já chegaram nessa idade menor, né? Hoje tem um menino que se destaca, ele com 9 anos ele Já tem um assessor dele. já tem um assessor, já tem o empresário. Ali nas idades maiores, 14, 15, os que se destacam já passam até aquele estereótipo de jogador que prejudica, né? Que ainda não são jogadores. Nas idades maiores já passa a ter aquele mundo do jogador de futebol, que é questão das namoradas, questão das amizades, todos aqueles elementos que nós Faz parte conhecemos, do mundo do futebol. que Né? faz parte do mundo do futebol, que se não for bem tratado pode arruinar uma carreira. Então, assim, eu acho que o futebol brasileiro, de forma geral, tem que passar a pensar como tratar essas figuras, né? Principalmente do ponto de vista da formação humana e da formação educacional. Porque antes se dizia que era importante o jogador estudar, porque se ele não desse certo no futebol, ele teria uma segunda oportunidade. Só que hoje o futebol virou tão complexo do ponto de vista físico, né? Hoje está tão igual fisicamente, que o jogador, além de estudar para, se não tiver uma outra oportunidade, ir para outro caminho, ele tem que estudar para entender melhor o que se passa dentro de campo, para que ele possa tomar as melhores decisões em um curto espaço de milésimos de segundo que pode decidir o jogo, né? Isso aí isso eu tô vendo assim muita diferença até nas outras seleções de base, né? Eu tenho visto o Brasil perder para Israel, para Irã, centros que não tinham essa questão de base, quando na verdade a gente vê que é tudo fruto do coletivo, né? De que aquela questão de que o individual vai sendo deixado ganhar, de lado. Né? vai ganhar a qualquer momento, vai ganhar a qualquer hora, isso aí tá deixando de lado. Lógico que ainda prevalece a questão da individualidade, mas se você não tiver um aspecto coletivo, isso aí vai ter um grande prejuízo para o futebol brasileiro. Você estava falando desse lado mais precoce e isso reflete lá na frente, né? Porque tem-se uma ideia de que no futebol o atleta ele atinge o ápice da carreira dele, da carreira e também da qualidade técnica e física dele aos 27 anos. Mas um garoto desse, que é exigido de todas as formas, como você já bem citou aqui, a partir dos 15 anos, esse ápice de 27 ele reduz, né? Ele cai ali para 24, 25 anos, e aí de repente o cara, quando ultrapassa esse ápice, ele já não tem mais vontade de nada. E aí, de repente, ele poderia ter mais 15 anos de carreira pela frente e é reduzido. E assim, quando ele passa da questão financeira, né? De que na cabeça dele já conseguiu tudo o que ele almejava, né? Alguns conseguem ter ali a vontade, a determinação de colocar outros objetivos, né? Para que continue nessa pegada do profissional. Mas tem outros que preferem realmente aproveitar a vida, uma vida que não tiveram quando eram crianças ou quando eram adolescentes. Outro dia eu estava vendo um vídeo numa rede social de um garoto. O garoto devia ter seus 10 anos no máximo. O garoto é capitão lá do Corinthians, é uma das estrelas, eu não vou lembrar o nome dele. Também se eu lembrasse eu não iria falar aqui, mas enfim. O garoto capitão da equipe. O garoto joga bem, você percebe que o garoto joga bem, mas é uma criança, pô, tem 10 anos. 10 anos. E o garoto tinha, já no perfil dele lá, já tem lá, arroba a assessoria dele, arroba o empresário dele, arroba a agência, e arroba o fotógrafo. E eu, caramba, 10 anos, pô, 10 anos. Eu fico imaginando como é que não é em casa a cobrança, quando ele chega, que ele não joga bem, se é que tem cobrança, né? Porque tem isso também, né? O pai às vezes não cobra, o pai cobra do treinador, o pai cobra da escola que ele tá treinando, o pai cobra do clube que ele tá treinando, mas não cobra do garoto. Né? Geralmente o pai, o empresário, né, o representante, tem muita característica de terceirizar. O menino não jogou bem ou não foi escalado, não é por conta de um desempenho particular do atleta, nem sim porque o treinador não gosta ou porque aconteceu alguma coisa, e isso aí vai mimando, né? Uma espécie de mimando. Essa questão mimando e minando, né? mimando e minando.
essa questão assim, de foto é tão interessante que, por exemplo, hoje acaba um jogo, os meninos já ficam perguntando Cadê o link? cadê o link das fotos? Até quando perde. Aí teve uma vez que um jogo desse aí do Sub-20, porra, os caras perderam e estão pedindo foto, deviam ter a vergonha. Eu escrevi lá no grupo dos jogadores isso, né? Mas infelizmente, assim, hoje o mundo deles esse mundo. Parece que nem sente a pancada de uma derrota, né? Esse mundo virtual, né? Eu até converso muito com a nossa psicóloga, que é a Dani, e assim, ela faz essa ponderação. Mas, Israel, mas esse mundo que você acha que é o correto, esse mundo não vai voltar mais. Hoje vive em outra realidade, que é a questão da imagem, da tecnologia, da informação muito rápida. E tanto a informação é muito rápida, mas também, assim, o atleta tem que ter cuidado até com isso, quando é elogiado demais, quando é criticado demais, né? Porque alguns, mesmo que inexperientes, acabam sentindo muito, né? No caso, quando é uma crítica, assim, muito assodada, né? Quando é uma crítica até construtiva, mas ele entende de outra forma, né? Porque tem muito isso, né? Às vezes você está ali, porque tem essa diferença de idade, você já viveu mais coisas do que ele, apesar de não ter sido um atleta, mas você viveu mais coisas do que ele, você teve em outras situações parecidas com aquela que você estava em questão, e aí o que você quer é fazer uma crítica construtiva, mas aí o lance da maturidade, da imaturidade, no caso, né? Da falta da maturidade, ele acaba recebendo aquilo ali como uma crítica negativa, como se você estivesse tentando diminuir ele, ou como se estivesse apenas apontando o dedo e dizendo, ó, você não vai conseguir por causa disso. Quando não é, ó, se você fizer isso, você vai conseguir, né? Você está tentando direcionar ele para um caminho que ele não está enxergando porque ele está recebendo aquela informação de uma forma negativa. E isso é muito ruim nesse contexto aí. Mas falando aqui um pouquinho mais de categoria de base, de formação de atletas, a gente tem um recadinho aqui da Escola Fábrica de Craques. Atenção, netinhos do vovô! A Escola Fábrica de Craques está com matrículas abertas para novas turmas. Alunos de 5 a 17 anos poderão fazer parte da maior fábrica de novos ídolos do vovô. Siga-nos no Instagram, @Fábrica de Craques Ceará. O WhatsApp, 3038 8058. Esse aí, portanto, foi o recadinho da nossa Escola Fábrica de Craques, a escola que mais cresce no Brasil. Escola que, inclusive, leva aí forma alguns atletas para as categorias de base do Ceará, né? Inclusive, esse time que foi campeão sub-8, né? Teve um garoto que veio da Fábrica de Craques, né? Era da escolinha. Da escola e já está lá integrado à equipe de base do Ceará. E também tem outros, né? Porque quando eles chegam ali já na idade mais avançada, 13, 14 anos, eu lembro muito bem do Enzo, um garoto que apareceu, um garoto canhoto, eu não sei. Ele tá nos Sub-14, né? Sub-16 hoje. Sub-16 hoje. Mas daqui a pouquinho ele já pode estar aí, de repente, aparecendo em algum outro... Mas ele apareceu na Escola Fábrica de Craques, ele é aluno aqui da escola. Canhoto, né? Canhoto, alto, meio né? canhoto, assim. Ele até já veio aqui para a rádio em outra oportunidade. Garoto que fala muito bem, garoto que domina muito bem os pensamentos dele e sabe muito bem o que quer. Mas continuando aqui o nosso papo, eu queria falar contigo, Portela, sobre o ano do Ceará na base. Um ano vitorioso, o Ceará conquistou o Campeonato Cearense, conquistou outras competições e acredito que esses resultados, sub-15, sub-17, sub-20, tenha sido muito fruto do que é produzido lá no dia a dia. Para quem não conhece, a rotina da cidade de Vozão, a cidade de Vozão não para, né? A cidade de Vozão é trabalho todos os dias do ano. Os outros são de recesso, né? Mas o sub-20 treinou pela manhã. Então, como é que foi para vocês receber esse ano, que talvez tenha sido o ano mais vitorioso nos últimos tempos? Em termos de conquistas. Em taça, né? Acho que taça... Assim, a gente avalia, né, o que aconteceu. Logicamente, ainda mais um ano atípico de que a gente estava numa condição inferior em relação ao Fortaleza, por não estar na Série A, outro na Série B, até questão orçamentária. Mas, na verdade, o resultado de 2023, ele não é
fabricado, né, ou desenvolvido em 2023, né? Uhum. O que eu costumo dizer, trabalho de base é um trabalho de médio a longo prazo. Então, assim, eu denoto muito esse resultado da participação do André Figueiredo. E ele já saiu do Ceará há 2 anos. 2 anos, né? Teve aqui em 2021, não é isso? 2021. Mas lá ele implantou uma ideia de que o jogador que tem a condição de jogar, independente da idade, tem que jogar. Então, no nosso último resultado contra o Fortaleza, foi 1-0. No time titular, nós tínhamos 4 jogadores de 17 anos. Ou seja, um time sub-20, 4 titulares de 17 anos. E alguns até em posições em posições diferentes das habituais na categoria abaixo, né? O Enzo, por exemplo, que é o que eu lembro assim, mais notadamente, ele é lateral direito no sub-17 e jogou como extremo pela esquerda no 20. Isso, por conta do um campeonato assim muito cansativo, né, do ponto de vista do desgaste. O Enzo, por exemplo, jogou 400 minutos na semana, né? Ele jogou na segunda, jogou na terça, jogou na quarta E na sexta. e jogou na sexta. Ou seja, o preparador, o Lawrence, né, nosso preparador físico, você tava dizendo assim, rapaz, é impressionante. O cara jogou 400 minutos e rendeu os 400 minutos, tendo sido lateral direito, na segunda, lateral esquerdo na terça, na quinta, lateral direito e na sexta, extrema pela esquerda, mesmo caso do Zé Neto, que é um lateral direito e foi utilizado pela extrema direita. Mas assim, aí vai da capacidade da comissão técnica, né? É o que eu sempre falo, rapaz, o treinador tem que melhorar o jogador. Ainda mais um jogador de base, que nunca vai estar pronto. Então você tem que se virar com o que você tem e procurar novas ideias, novas posições. Base é o momento de você testar ali os garotos em outras posições. O Jonathan, né, bem quando chegou, se dizia atacante, e hoje virou um excelente zagueiro. E nós queremos tentá-lo também como ver se ele faz um primeiro volante, É uma entendeu? curiosidade essa, né? Eu não sabia disso, por exemplo. O Jonathan, então, quando o Jonathan chegou ao Ceará, ele chegou como atacante. Chegou para ser avaliado como atacante, aí o João Marcos teve essa sacada, colocou de zagueiro. E por ele ter Ele aceitou isso bem? Aceitou. No começo? E por ele ter uma boa construção de jogo, a gente já está tentando, pensa, né, em um possível jogo ali, colocá-lo de primeiro volante. Entendi. De Que é repente, mais agrega, né, valor a ele e ao clube. É mais ou menos o que o Mancini fez com o Léo Santos quando ele chegou, né? Viu no Léo Santos uma capacidade de boa saída de bola e de reforçar a marcação. O caso famoso foi até com o próprio Mancini e o Lucas Cal, né, que era na base do São Paulo. Sempre foi um zagueiro ali titular e agora virou um volante, né, no profissional. Exatamente. A gente estava falando de título, o mais destacado, obviamente, é aquele que é o pré-profissional, né? Que é o Sub-20. E o Sub-20 ele venceu o Campeonato Cearense e ele venceu a Taça FCF, que não é Sub-20, mas é Sub-19, né? Era Sub-19? Não, Era Sub-20 também. Sub-20. Todos os porque- atletas relacionados para a Copa São Paulo. É porque eu tô confundindo com a antiga Copa Unita, eu acho. UNITA, né? Unita. Era o nome da faculdade. Exatamente, que era 19. foi 2019, que era Sub-19, porque a copinha naquela época era 19. Eu confundi por causa disso aí. Mas enfim, venceu 2 competições, essa segunda mais preparatória, mais próxima, mas venceu o Sub-20 e eu lembro muito bem do título do Sub-20, que não foi nem aqui na capital, a disputa foi lá no Romeirão, na Arena Romeirão, e a disputa foi para os pênaltis. O Ceará empatou o jogo normal, 1-1, e nos pênaltis acabou vencendo e sagrando-se campeão do Sub-20. E essa conquista do Sub-20, ela chama mais atenção, por isso que eu tô falando, né? Porque, tipo assim, você ganha o 13, você ganha o 15, você ganha o 17 e não ganha o Sub-20, parece que tudo que foi feito não vale porque os atletas do 20 são os que estão, teoricamente, mais próximos do profissional por conta da idade. Existe isso mesmo? Esse pensamento, assim, claro que vocês não pensam isso, mas vocês entendem isso também? Assim, vocês sentem isso? Que parece que se não ganhar o 20, nada que foi feito não vale a pena? Na verdade, a gente tem a cultura, né, e é do brasileiro, de que o trabalho ele é medido pelo resultado, né? Então, assim, independente da categoria, se você não ganha o título, vai ser repercutido de que o trabalho está sendo
mal feito, né? Mas, por exemplo, o Sub-20 em 2022, ele não foi campeão cearense. Nós perdemos a semifinal para Pague Menos. Aí quando as pessoas vão olhar o placar, como é que o Ceará perde para o time da farmácia, como estavam até satirizando, né? Mas você tem que contextualizar que hoje a Pague Menos tem investimento, né? Tem um trabalho sério. Virou uma SAF, né? Virou uma SAF. Tem os jogadores do outro lado querendo mostrar sua qualidade. Esse jogo nós tivemos entre os campeonatos cearenses, teve também a Copa do Brasil, em que nós precisávamos tirar uma vantagem de 2-0 do Náutico. Ou seja, a gente perdeu no sábado para Pague Menos de 1-0. Na quarta perdemos para o Náutico. No sábado já tinha que reverter o resultado contra o Náutico. Conseguimos. Pela Copa... Foi até nos pênaltis, não foi contra o Náutico? Foi nos pênaltis. Pela Copa do Brasil. E na quarta já tínhamos que reverter contra o Pague Menos. Então assim, a gente não conseguiu o título cearense. Mas chegamos na semifinal de Copa do Brasil, Sub-20, enfrentando o Flamengo num jogo altamente competitivo em que os detalhes resolveram o placar, né? Então, assim, e desse time você teve o David Ricardo, que hoje é um ativo do clube. Então, assim, na minha visão, o trabalho foi bem feito e teve resultado. Mas quem não acompanha, quem é, assim, claro que o papel do torcedor é sempre cobrar o resultado. Então, fica muito a questão do gestor ter essa percepção, né? De analisar tanto a vitória, como nós ganhamos, né? Não é porque ganhou que tá tudo certo, também não é porque perde que tá tudo errado. É porque, assim, um clube de massa, a cobrança ela vai ser sempre maior, você sabe muito bem disso. E eu vejo muito o torcedor do Ceará dizendo assim, mas a base do Ceará não revela ninguém. A base do Ceará não revela ninguém. A gente que está aqui no dia a dia, a gente sabe que isso não é verdade. Até porque a gente... Para a Copinha, por exemplo, eu não vou nem pescar aqui, mas eu vou falar alguns nomes aqui que vem à minha cabeça da relação que foi disponibilizada, que estarão lá, que já treinaram e jogaram no profissional. César, JV, João Vitor, Jonathan, Iago, Caio Rafael... O próprio Ezequiel na época. O João Vitor, o atacante. O atacante. Tem um volante e o atacante. O Ezequiel, que enfim, já é outro ponto. E deixa eu ver. O Daniel Mazerotti. Também. Mais um. Então, assim, só aqui eu falei 8. 8 nomes que já jogaram profissionalmente pelo Ceará, que já treinam com a equipe profissional e que em algum momento eles podem ter alguma oportunidade. E isso, se a gente puxar um pouquinho mais pela memória, a gente vai falar de Gabriel Lacerda, a gente vai falar de Léo, Kelvin, Cristiano, André Luiz, Cristiano, Felipe Jonathan, Arthur Cabral, Rick. Então, assim, não é verdade quando um torcedor, Marco Antônio, que saiu daqui. Então, assim, não é Rafael verdade. Carvalheira, mais um. Então, assim, não é verdade quando a gente fala, mas a base, caramba, esqueci o nome do outro agora, que me veio aqui a memória. Lucas Bessa, exatamente, era Lucas Bessa, que agora fechou com Santa Cruz. Então, assim, a gente tá falando aqui de nomes que, de repente, podem não ter rendido tanto aquilo que o torcedor esperava no profissional do Ceará, mas que o Ceará formou atletas e que, principalmente, não só formou atletas, como tem também ali uma participação no passe do atleta que vai render... E no período que ele ficou no clube, né, também. Que vai render ganhos financeiros para o clube, né? Como, por exemplo, o Caio Paulista, que agora está no São Paulo, foi comprado pelo clube e o Ceará vai receber algum valor. Arthur Vitor, né? Arthur Vitor. Então, assim, são atletas que passaram por aqui. De repente, o torcedor do Ceará nem sabe que o Caio Paulista foi da base do Ceará. Em 2016, salvo engano. Acho que tem até uma foto lá. Tem uma foto dele lá na cidade de Vozão com o Arthur Vitor, no mesmo time do Arthur Vitor. Então, assim, às vezes o torcedor ele cobra porque não viu o cara rendendo aquilo que ele esperava no profissional. E que é uma transição muito difícil, né? Exatamente. É isso aí que eu queria puxar agora. Porque, por exemplo, você falou que nesse título da FCF tinha 7 atletas sub-17 na equipe titular.
Não, Mas, 4. desculpa, 4 atletas, É, mas no grupo tem cerca de 7 ou 8. 7, 8. Né? Relacionados, né? Pra esse Relacionados. jogo. E que vão agora para a Copinha também, É. eu acho que isso, né? Isso, é. Mais ou menos isso aí. Como é que é esse trabalho? Você já falou que foi uma semente plantada pelo André, lá atrás. Mas como é que vocês trabalham a cabeça desse menino para que ele entenda isso como uma oportunidade importante na vida dele? E que, enfim, 17 anos, tem a questão da diferença física, que a gente sabe que é um ponto importante, mas também tem a maturidade que ele vai começando a aumentar ali, enfim, fortalecer aos pouquinhos. Bom, isso aí tudo, primeiro, dentro do trabalho de treinamento, né? Quando um menino desse, quando ele sobe do 17 por 20, a expectativa dele é que, no primeiro momento, ele não vá ser utilizado, né? O que é normal, principalmente pela diferença física. Então, a partir do momento que ele observa, né, que o treinador não vai levar essa diferença muito a sério do ponto de vista de fazer o julgamento só com base na parte física, né? O garoto começa a se dedicar e aí, às vezes, até o que é mais velho, por achar que já vai ser o dono da posição só por conta da idade, acaba ficando para trás. E o futebol é uma disputa diária, né? Então, hoje a gente tem os meninos do Sub-17 no alto nível de profissionalismo, né? De acabar o jogo ou o treino e procurar fazer um recovery, fazer gelo, fazer um preventivo antes do treino. Então, assim, e isso aí vai contagiando o ambiente, né? Então, hoje a gente sempre nas reuniões nós falamos, né? Se for para trazer algum jogador de fora, né, para a base do Ceará, para contratar, a gente tem que avaliar bem, porque tem que ser muito melhor do que Dos que a gente já tem aqui. dos que a gente tem aqui, né? Então, assim, isso é um raciocínio que a gente tem, né? De utilizar o jogador independente da idade. Dessa captação, dessa análise de mercado aí, que você falou, o Ceará trouxe agora 2 atletas, agora que eu falo, não agora, há cerca de um mês, mas há cerca de 4, 5 meses, 2 atletas, agora em 2023, né? 2 atletas africanos, né? Que é o Steve, que é um volante, e o Boateng, que também se encaixam nessa lista, que eu até acabei esquecendo deles 2, mas 2 já treinaram aqui por muitos e muitos dias como profissional, são queridos aqui pelo elenco profissional e tal. O Boateng é um zagueiro, o Steve é volante, os 2 são de Gana. Como é que foi essa análise de mercado do Ceará para chegar nesses 2 atletas e como é que vem sendo esse estudo do Ceará no mercado internacional, né? Não só africano, mas de repente uma entrada no mercado europeu ali. A gente sabe que não é fácil, é difícil, mas como é que está o Ceará monitorando essa situação? Assim, o mercado sul-americano, o nosso departamento de mercado da base já fazia esse controle, né? Até pela facilidade maior de você procurar jogos ou vídeos. Já a questão do mercado africano surgiu primeiro porque hoje nas bases, né, do Brasil tem 18 africanos espalhados, né, por diversas bases, e na própria Espanha também estão captando esses jovens talentos, né, na África. E no caso dos 2, né, do Boateng e Steve, foi mais uma oportunidade de mercado. Nós não vimos esses 2 jogadores em loco, né? Surgiu de uma captação que o Palmeiras foi fazer, né? O captador do Palmeiras, que a gente tem uma boa relação, que é o Passarinho. E o Palmeiras captou um atleta e pontuou esses outros 2, né? Então, assim, a gente chegou a um denominador comum que não fosse um risco para o clube, né? E, assim, a partir do momento que, se eles não se destacassem, a gente poderia liberar sem nenhum ônus para o clube, né? Então, assim, foi uma oportunidade de mercado e a gente priorizou trazer um atleta mais jovem, né? Primeiro ano de sub-20, para que a gente pudesse usar pelo menos um ano como desenvolvimento e adaptação para esses garotos. Mas, por exemplo, já surgiu um jogador chamado Luciano Rodrigues, que ele até fez o gol do título da seleção do Uruguai, Mundial Sub-20, e hoje é até convocado pelo Bielsa para a seleção profissional. O Diego Ângelo, que era o nosso analista da época, Está no profissional que está no profissional,
identificou esse jogador na segunda divisão do futebol uruguaio. E naquele momento a gente tinha que exercer, se eu não me engano, 150 mil dólares, um empréstimo. E o profissional acabou achando que não compensava e tal, porque essa questão orçamentária, a base não tem autonomia para fazer esse investimento. E o atleta hoje é um atleta que vale milhões, né? Então, se a gente faz esse acompanhamento. Entendi. Então, importante também para valorizar o trabalho do Diego, né? O Diego conseguiu enxergar um atleta, de repente, numa situação que poucos enxergariam, na segunda divisão do Campeonato Uruguaio, que de repente não é nem tão assistida por todo mundo, mas ele, até porque é o trabalho dele, mas enfim, independente de qualquer coisa, ele teve essa visão, ele teve esse feeling de reconhecer no Luciano Rodrigues ali um potencial atleta para o Ceará, um potencial atleta de futebol profissional, né? Tanto é que depois ele acabou fazendo o gol do título mundial do Uruguai, que foi conquistado inclusive esse ano no Mundial que aconteceu na Argentina. O Uruguai ganhou da Itália, salvo engano, 1-0. Foi. Não é isso? E a Itália ganhou do Brasil, né? Na fase de E a Itália grupos. ganhou do Brasil na fase de grupos, exatamente. Então, foi um O Brasil campeonato... saiu nas oitavas, né? Se eu não me engano. Exatamente. Foi um campeonato muito disputado esse último aí do Sub-20. Então, tá aí mais uma informação que, de repente, poucos sabiam, né? Poucos sabiam dessa informação. E hoje, assim, eu tava até assistindo o Mundial Sub-17, né? E o repórter falando que o número de olheiros, né? Habilitados para acompanhar o torneio Sub-17 é muito superior ao Sub-20, porque a Europa já está entendendo que é melhor buscar esse jogador cada vez mais jovem para que ele seja desenvolvido dentro da ideia do time que ele for. Entendi. Então aí, estamos recebendo aqui a presença do Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará, para falar conosco aqui no programa do Vozão. Hoje, dia 21 de dezembro de 2023. Ao vivo, você acompanha aí na Rádio Express FM e também na Vozão TV. Vamos agora para um recadinho da Estrela Bet, a patrocinadora master do Vozão. Estrela Bet é sua dose diária de diversão. É a patrocinadora master do Vozão. Na Estrela Bet você faz o cadastro em 1 minuto. Ganha bônus no primeiro depósito. E recebe tudo rapidinho no Pix. Estrela Bet, a casa de apostas oficial do Vozão. Aqui você tem mais chances de brilhar. Acesse estrelabet.com. Faça sua aposta master no Ceará. Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. É também a patrocinadora master do Ceará Sporting Clube. Válido para maiores de 18 anos. Jogue com moderação. Tá aí, portanto, o recadinho da Estrela Bet. Você é chegado numa apostinha, num joguinho? Nem sou e nós nem podemos, né? Como diretor estatutário. Aí, de repente, em casa, assim, tá fazendo nada. Eu acho que eu tenho até esse talento, né? Porque teria, né? Esse talento, porque assisto muito jogos. Assiste muito jogo, né? E por assistir muito jogo, você vai acompanhar essa final amanhã do Mundial? Com certeza. Fluminense e Manchester City? Assim, na minha visão é quase impossível, né? Difícil, né? Na verdade, se fosse outro esporte, acho que ninguém iria assistir, né, rapaz? Sim. Vai ser certeza. Vai ser um massacre, né? Vai ser um massacre, né? Se fosse no basquete, no vôlei. Mas como é no futebol, você deixa a dúvida, né? Para que o futebol lhe surpreenda quando acontece algumas vezes, né? Deve ser sim um jogão esse Fluminense e Manchester City aí, que acontece amanhã. Boa sorte aí pros atletas do Fluminense que estiveram aqui conosco, né? Há pouco tempo, o Samuel Xavier, o próprio Johnny Gonzalez, o Lima, que eles têm um sucesso aí. O próprio Fernando Diniz, o Fernando Diniz, né? Que é o modelo de jogo. É uma maneira de jogo, assim, pessoal dele, né? E que o Diniz é um cara que tem muita coragem para jogar e coragem para colocar os atletas, né? Assim, vou até citar aqui um exemplo do John Kennedy, né? O John Kennedy começou o ano de 23 emprestado pelo Fluminense na Ferroviária. Né? Ajudou a Ferroviária no Campeonato Paulista e depois voltou pro Fluminense. E o Diniz é um dos assim, poucos treinadores que eu vejo falando assim, dessa questão mental, né, do atleta brasileiro, né? Ele é psicólogo também, né? Psicólogo, pelo fato de ser psicólogo, ele deve fazer essa identificação mais fácil, né? Mais rápido, da preocupação da pressão, né? No jogador de futebol. O John Kennedy que era um atleta que já se destacava muito na base, né? Você já tinha visto ele jogar. Sempre foi artilheiro.
Sempre eu lembro de um gol dele num Fla-Flu na Gávea que Jogador de força, né? ele dribla 3 assim, dá uma cavada e acaba com o jogo. Portela, vamos continuar aqui nosso papo. Queria falar contigo sobre a Copinha, né? A Copinha se aproxima aí. Copinha desse ano com mais de 100 clubes. Copinha 54ª edição da Copinha, 16ª participação do Ceará na maior competição de clubes de categoria de base, acredito que do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Eu acho que não existe uma outra competição no mundo com a grandeza e com as possibilidades que a Copinha oferece. O que é que o Ceará almeja na Copinha? Assim, sempre gerado uma expectativa e com certeza esse ano mais ainda. Primeiro pelo fato de ser um mês que o futebol para, né? Então todo mundo acaba assistindo a Copa São Paulo, né? Segundo pelos resultados do Ceará em 2023. Mas assim, eu costumo dizer que é uma competição muito difícil porque você enfrenta ali diversos fatores, tem que ter você ter a sorte de pegar uma sede boa, que tem um campo bom, se não chover muito, o campo não ficar molhado, ou se não às vezes você pega sol, chuva, não pega um hotel tão bom, você joga um dia sim, um dia não. Então assim, praticamente uma Copa do Mundo, né? Você tem ali, tem que conspirar diversos fatores para que a gente para que seja feita uma boa campanha. Mas assim, eu espero que seja feita uma boa campanha, haja visto que nós estamos levando o que a gente tem de melhor, né? De melhor não só do Sub-20, mas também do Sub-17, né? Tem atletas aí, como a gente já falou aqui, Sub-20 e Sub-17. Também eu queria destacar o trabalho da comissão técnica. Cearense, né? Cearense, né? Só o Lawrence é do Rio Grande do Norte, mas bem aí, né? É do Rio Grande do Norte, mas já esteve aqui conosco, sim, né? Sim. Ele já foi, inclusive, campeão cearense em 2019. Ele era o preparador em 2019 e voltou ao clube agora. E eu queria que tu falasse um pouquinho do trabalho do Alisson, que é um trabalho de um cara que também está no clube já. Eu entrei no Ceará em 2019. Eu, particularmente, não sei quando o Alisson entrou, mas eu entrei em 2019. Ele já estava no clube, né? Mas ele entrou em 19 também. 19. Então, eu lembro que ele era treinador do 17 e auxiliar do 20. Na verdade, quando ele entrou em 19, era para chefiar o setor de captação do clube. Era, né? Depois virou auxiliar do Sub-20. Auxiliar do Fábio Capone na época. Do Capone. Depois virou auxiliar do Dadá, no aspirante. Do Daniel... Depois eu oportunizei como treinador do Sub-17. Aí com a ida do Valadares para o profissional, nós oportunizamos como treinador do 20. E eu queria que tu falasse um pouquinho dele. Das ideias de jogo dele, do profissional, de uma forma geral, do profissional Alisson Henry. Eu sempre costumo dizer assim que quem acompanha futebol tem sua leitura de jogo, por exemplo. Eu gosto de ver o time do Fluminense jogar como espectador. Mas eu não gostaria de ver o Ceará jogando daquela bonito forma deles, como, né? Nem como torcedor e pior ainda como diretor, assim, sim. Porque realmente assim... Você tem nervos de aço. Tem que ter nervos de aço e tem que estar com o exame cardíaco em dia, né? Então, assim, eu prefiro um time que seja equilibrado, né? Na parte defensiva, mas que também saiba, quando tiver a bola, construir o jogo, né? Então, assim, a gente tem a ideia muito parecida de futebol, né? O Alisson também pensa futebol dessa forma, né? De que a equipe tem que ser uma equipe equilibrada e quando tiver a bola, todos têm que se apresentar pro jogo. E, assim, facilita o Alisson pelo fato de ele ser, primeiro, ser cearense, segundo, torcedor embora seja um profissional do mercado, é um torcedor do Ceará que identifica também as nuances do que a instituição pede, do que o DNA pede, que é a cobrança a cobrança sempre por correr, por se dedicar, nunca desistir, né? Então, assim, além dessas questões, é um jovem que procura se capacitar a cada ano, né? Tá terminando a licença A, não só ele como o auxiliar dele também, que é o Rangel, né?
também estão terminando a licença da Série A. Mas como eu sempre digo para eles, treinador bom é o que ganha, né? E eu até disse, a gente confraternizou, né, a base no sábado, e eu disse, rapaz, esqueça o título de ontem, né? Agora é a copinha. Agora a copinha e nós seremos julgados Sim. pela copinha. Se a gente for mal na copinha, eu já vou ser o pior diretor do mundo, o trabalho da base já vai ser o pior do mundo, sub-20 já não vai prestar nenhum jogador para o profissional, e vocês também serão os piores treinadores do mundo. É assim que funciona o futebol, né? Um moedor de pessoas. Total. Eu falava aqui também, a gente falava aqui mais cedo dos atletas que passaram por aqui e que já treinaram aqui no futebol profissional. O Alisson também já esteve em alguns momentos, inclusive esse ano, fazendo uma espécie de estágio ali com o Mancini. Isso aí varia muito, né, de treinador para treinador. Tem treinadores que são mais abertos, né, esse tipo de troca. O Guto sempre foi, e o Mancini também é aberto a essa questão da interligação, né, do que pensa, assim. É muito legal isso, né, ô Portela, porque a cidade de Vozão ela fica cerca de 20 quilômetros aqui da cidade de Porangabuçu. Então, fisicamente, ela está bem distante daqui. E esse intercâmbio, ele ajuda a aproximar os dois ambientes, ajuda a deixar as ideias muito próximas do que acontece aqui para o que acontece lá, e do que acontece lá para o que acontece aqui, né? Então, acho que isso aí é muito importante para o torcedor também saber que o que acontece aqui no profissional está muito ligado ao que acontece na base, e tudo caminha muito igual para os anseios do clube de uma forma geral. A gente já está chegando na reta final do nosso bate-papo aqui. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o Thiago Alves. Thiago Alves, que teve a sua primeira oportunidade como treinador aqui no Ceará, nesse segundo semestre, e já chegou conquistando o título cearense. Como é que foi, como é que está sendo, na verdade, esse trabalho do Thiago lá, do Thiago Alves lá na base? Claro que, como você bem falou aqui, o treinador bom é o que vence, né? Mas, independente disso, como é que vem sendo... Fala assim brincando, né? Eu sei, claro. Maneira de pressioná-los, né? A gente até porque é a cobrança, né? Você tem que ter uma cobrança ali de alguma forma. Futebol sem cobrança não dá certo. Não dá certo. A gente viu alguns exemplos aí. Mas, enfim, como é que vem sendo aí o trabalho do Thiago Alves, que é um cara que foi referência enquanto jogador, era referência em campo, tanto técnica quanto de liderança. E agora ele está ali à beira do campo comandando os atletas do Sub-15, que é talvez a categoria mais importante de base, assim, porque é um momento de virada de chave na cabeça do atleta. É um momento de que você tem que terminar ali a parte fundamento, né? E já entrar na parte de performance, né? Mas eu lembro bem, né, que a gente vive um momento cético, logicamente normal por conta dos últimos resultados do futebol profissional, mas quando a gente anunciou o Thiago Alves, eu até lembro de ter lido que aí, acabei de emprego, não sei o quê. Eu vi também, muito isso aí. Não serve, não sei o quê. Mas quando, na verdade... É um estágio, né? É estágio. Assim, a contratação foi feita dentro de um critério, né? Primeiro, esses critérios da pessoa dele como atleta, que sempre foi um perfil de liderança. O segundo critério dele ter procurado estudar, né? Já tinha feito a licença B, agora vai fazer a licença A. O terceiro critério, a gente sai ligando para saber como é o caráter do cara, e facilita pelo fato dele ter passado por aqui, ter convivido com os dois, com o presidente atual e também com o ex-presidente, tudo, e até com outros funcionários do clube. E a quarto critério, a entrevista, né? O olho no olho, para saber se o que ele pensa de futebol está compactuando com o que a base do Ceará pensa, né? Então, assim, ó, eu até costumo dizer que o Sub-15, ele tinha, lógico que tinha bons valores, mas eu acho que o título vai muito na conta do treinador, de ter qualificado assim a equipe coletivamente, né? Então, assim, um bom profissional só tem bons elogios. Que vai muito em contra aquilo que você falou do Diniz, né? Que é o que o treinador, quando ele sabe tirar, sabe extrair o melhor
do jogador. E pelo que você está dizendo aí, para quem não acompanhou, ele soube fazer isso muito bem. Em com os atletas pouco sub-15. tempo, né? Porque Ele chegou ele teve agosto? até o título ele teve 3 meses de trabalho. Ele chegou em agosto, né? É, Foi isso? foi. Acho que foi isso, né? O título foi em novembro, né? Chegou em agosto e assim, teve pouco tempo de trabalho e também pouco tempo de conhecer os atletas, né? Porque hoje E foi uma categoria muito sofrida, porque hoje ele já conhece os atletas, né? Hoje né, talvez fique mais inclusive fácil trabalhar pra ele. dispensou, né? Diversos também. Foi uma categoria muito sofrida, porque iniciou o ano com o Thiago, que tinha sido campeão em 2022. O Thiago foi pro Fortaleza. Nós trouxemos outro profissional, que felizmente não deu certo, e a gente teve que trocar o pneu e ir com o carro andando, né? E aí fica Sem claro. muito mérito do Thiago Alves, assim, é muito mérito do Santos, né? Sim, Teve esse olho clínico. esse olho clínico, começou com o diálogo que eles tiveram lá, uma ida do Thiago Alves em assistir um jogo do Sub-20 e tal. Entendeu? E depois a gente fez todos esses caminhos. Entendi. Vou passar aqui as informações da transmissão, a gente estava falando de Copinha, transmissão do Ceará, os jogos do Ceará na Copinha, tá, Tem pessoal? 2 jogos e Sport TV, né? Exatamente. É. Como eu falei, essa edição do dia número 54 da Copinha, para o Ceará ela começa no dia 2 de janeiro. O Ceará enfrenta o Rondoniense, esse jogo acontece às 5 horas do dia 2, então primeiro dia útil do ano, o Sub-20 do Ceará já está trabalhando, né? Tá todo mundo trabalhando. Vai passar, inclusive, o Réveillon lá em Leme. A sede do Ceará é a cidade de Leme. Acho que viaja o dia 31. Viagem dia 31, segundo a programação, viagem dia 31. Então, estreia dia 2 de janeiro, Ceará e Rondoniense, às 17 horas. Esse jogo passa no YouTube do Paulistão, tá? Então, assim, além do YouTube Paulistão, tem um outro YouTube que vai transmitir os jogos, mas esse jogo do Ceará, o primeiro jogo, passa no YouTube do Paulistão. O segundo jogo acontece no dia 5, 3 dias depois, mando de campo do Gama e Ceará também às 17 horas, esse jogo com transmissão do Sport TV. Então, o primeiro jogo do Ceará transmitido no Sport TV é Gama e Ceará no dia 5 às 17 horas. O terceiro jogo, fechando a primeira fase, é no dia 8. O Ceará enfrenta os donos da casa, né? Sim, enfrentar os donos da casa sempre é mais complicado, né? Porque tem a torcida, E assim, eles já conhecem o campo, né? O Campeonato Paulista, o estado de São Paulo, né? Os times de interior são muito fortes, né? Muito forte. Então, geralmente, você espera que o time dono da casa seja um time forte. Exatamente. Então, Lemense e Ceará, dia 8 às 18 horas, também com transmissão do Sport TV. Ceará, Rondoniense, Gama e Lemense. Esse é o grupo 8 da Copinha. O Ceará vai ficar na cidade de Leme que fica a 190 quilômetros da capital paulista. Então, uma distância considerável aí para a maior capital do país, a cidade de Leme. Então, só repassando rapidamente, dia 2 de janeiro, Ceará e Rondoniense, às 17 horas no YouTube do Paulistão. Dia 5, Gama e Ceará, às 17 horas no Sport TV. E dia 8, Lemense e Ceará, às 18 horas no Sport TV. Então, muito boa sorte aí aos garotos do Vozão que disputarão a edição de número 54 da Copinha, 16ª edição que o Ceará vai disputar na sua história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agradecer, a gente vai chegando aqui ao final, uma hora passa rápido, hein? Uma hora de bom papo passa rápido. Passou muito rápido, então agradecendo aqui a presença do Portela. Portela, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns aí pelo ano vitorioso à frente das categorias de base do Ceará. Eu sei que você já virou a chave, eu sei que você já está pensando em 2024, que você é um cara que é um cara ganancioso no bom sentido, pilhado, ambicioso, né? Pilhado, um cara ambicioso, um cara que ganhamos, beleza, ou ganhou, comemorou, amanhã, segunda-feira, a gente já pensa no próximo objetivo. Então, eu sei que você já está com a cabeça aí, mas também é importante lhe parabenizar, é importante até para valorizar esse ano de trabalho árduo aí que você teve, que não foi um ano fácil, foi um ano que o Ceará esteve com redução no seu orçamento, desse ano de 23 para 24. A intenção é que isso mude, mas esse ano de 23 não foi fácil e vocês conseguiram, com o trabalho, arregaçando as mangas ali, com muita disposição, muita garra e principalmente muito profissionalismo, elevar o nível das categorias de base do Ceará. Então, parabéns a você, parabéns ao Sandro, parabéns a todo mundo que faz a cidade de Vozão, que tem uma turma muito boa trabalhando lá. Abreu, eu quero agradecer o convite, né? Estou sempre à disposição para falar para nossa torcida alvinegra. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui, nessa 1 hora de programa do Vozão, nessa quinta-feira, dia 21 de dezembro, aqui na Rádio Expresso FM e também
na Vozão TV. Você que está na Rádio Expresso FM, que não pôde acompanhar o programa todo, ou que só pegou pela metade, dá uma passadinha na Vozão TV, que o programa vai estar disponível lá na Vozão TV. E você que esteve conosco até aqui na Vozão TV, muito obrigado por sua paciência e sua audiência. Estamos juntos e até a próxima. Valeu a todos, muito obrigado. Deixa eu só puxar aqui, é isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu!